De Daniele Andrade para Ana Gibson. Salvador, 6 de janeiro de 2021. Barbalho procurando uma fresta de mar. Ana querida, espero que luas, estrelas e infinitos sigam iluminando o seu jeito simples e poético de colocar as palavras no mundo. Há muitos anos eu escuto essa história que decidi te contar aqui. Ela sempre me pareceu tecida por uma velha e sábia aranha. E se posso recontá-la com tantos detalhes, é porque já ouvi muitas vezes. E por motivo de acreditar em todos os atravessamentos do amor, ela me capturou. Curitiba, 1980. Uma enfermeira estava cumprindo seu plantão no hospital quando duas jovens mulheres entraram para dar à luz. A primeira veio acompanhada do marido, que parecia bastante amoroso. A segunda entrou sozinha e chorando muito. As duas foram encaminhadas para o mesmo quarto e, sem demora, se irmanaram em dores idênticas. Mas para uma delas, tudo foi mais amargo e triste. Na hora boa, a primeira, a que veio acompanhada do marido, não ouviu o choro do seu bebê, nem sequer um suspiro. O menino grande e aparentemente forte nasceu roxinho e sem vida. Ela o tomou nos braços e desmanchou-se em lágrimas. A segunda também teve um menino, mas este nasceu aos berros e rapidamente tomou seus seios e mamou com muita fome. Dizem as velhas parteiras que é nessa hora que o amor é selado para sempre. Depois do nascimento, as duas mulheres ficaram ali, inconsoláveis. Uma com a morte do seu anjo e a outra com seu bebê tão vivo, mas que ela mesma não poderia criar, já que o pai havia desaparecido e no prostíbulo onde ela vivia e trabalhava não era permitida a presença de crianças. Outra vez, elas se irmanaram em dores idênticas e ali decidiram fazer uma troca. A primeira levaria o bebê vivo para casa e seria feliz com sua família. E a segunda registraria o anjo como se fosse seu e viveria com a certeza de que seu filho seria amado e cresceria em uma família onde teria todas as oportunidades que ela mesma não teve. A enfermeira guardaria o segredo. Com os corações despedaçados, a primeira beijou o filho morto e o entregou à enfermeira, pedindo que ele fosse sepultado com uma roupinha que ela mesma havia bordado à mão. A segunda, por sua vez, banhou o filho vivo em suas lágrimas. Disse que o amava, que não o deixava por gosto, mas por necessidade, e que jamais se esqueceria dele. No dia seguinte, a primeira e o marido foram embora com seu filho. A segunda voltou à vida que podia viver. A enfermeira, que crescera sem mãe, ficou feliz com o desfecho da história, pois ela sofria muito com as mortes dos recém-nascidos e também quando tinha que tirar um bebê do berçário para entregá-lo a uma assistente social para adoção. Que engendro fizeram essas três mulheres, que guardavam agora o mesmo segredo. Como sempre, os meses e os anos atravessaram os dias. E numa tarde, a enfermeira encontrou assim na rua a primeira passeando com seu filho, que já era um menino grande. Conversaram um pouco, e quando o menino se distraiu com o mundo, a primeira contou à enfermeira que às vezes ele chorava muito, ficava febril e reclamava saudades da mãe. Ela então o consolava, dizia que estaria sempre ali, e ele se acalmava. Acontece que numa dessas vezes em que a coisa toda se repetiu, ao ouvir a mãe dizer que estaria sempre ali, o menino respondeu: Mãe, não é de você que eu estou falando, é de uma outra mãe que chora por mim. Ana, não sei que parte desse pedaço de vida te captura. A mim, é o amor que não pode ser enterrado. É a ideia de que se o menino lembra da mãe que o gerou,
é porque, como prometido, ela nunca dele se esqueceu. E então eu penso nas outras tantas mulheres que, em situação de abandono e falta de condições mínimas de sobrevivência, abrem mão de suas crianças, imaginando que elas podem sim ter um futuro melhor. Você conhece alguma história que possa ajudar essas mulheres a secarem tão salgadas lágrimas de amor? Até breve. Te agradeço por me ler e mando um afago que sai de Salvador, atravessa Curitiba e vai parar nessa malinha de histórias para primeiros socorros que eu sei que você guarda dentro do coração. Carinhosamente, Dani. Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2021. De São Conrado, de Dentro da Mata. Ainda que longe, meu céu, teu céu, o mesmo. Camila Jabbour. O filho e os fios d'água. Um dia, daqueles em que o vento sussurra histórias ao pé do ouvido, apareceu na beira de um igarapé um bebezinho. Um menino lindo, sorriso de lua crescente, os olhos de 2 pequenos céus. Esse bebê foi levado para ser cuidado por uma ama de leite e logo as mulheres daquele lugar começaram a disputar para ver quem ia adotá-lo. Depois de muita briga, a ama do menino, que já se achava a mãe dele, viu um fio d'água passar por suas mãos e pensou: é o bebê que vai escolher a mãe. Foi só pensar e o bebê sorriu para uma moça, atirando-se no colo dela. Essa jovem tinha perdido seu filhinho enquanto ele dormia. Ela ainda guardava as roupinhas que tinha bordado para ele, e seu quarto, seu berço, tudinho estava do mesmo jeito. A moça tinha uma saudade que não desgarrava do peito. Ela levou para casa o menino dos olhos d'água, que não parava de sorrir para ela. Assim que ela colocou o menino no berço, ele fechou os olhinhos e adormeceu. Ela ficou ali, vigiando, sem caber em si de tanta alegria. Alegria que daquele dia em diante passou a morar naquela casa também. A jovem e seu marido, antes distantes por conta de tanto sofrimento e dor, se aproximaram novamente graças ao amor que sentiam e recebiam daquela criaturinha encantada. Tudo era festa para aquela mãe. A hora da papinha, do passeio para tomar sol, sobretudo do banho. O bebê amava a água. E como felicidade se acha em horinhas de descuido, a mãe, de repente, se viu grávida de novo. Na festa de 1 ano do menino, eram 2 as vidas a comemorar. Mas assim que acabaram de cantar parabéns, o bebê atirou-se no colo de outra jovem e não quis desgrudar dela de jeito maneira. A jovem grávida tentou de tudo, mas a moça que levava o bebê no colo já estava apaixonada por ele e correu para o quintal. A jovem grávida foi atrás e, quando se aproximou da moça, sentiu um fiozinho d'água escorrendo pelos seus cabelos, pelos seus braços. Não entendia por que o bebê desejava outra mãe. Sempre foi tão feliz com ela, trouxe tanta alegria para sua família, trouxe até um novo filhinho. Foi quando percebeu que tinha acabado seu tempo como mãe do bebê dos olhos d'água. A terceira mãe levou o menino para casa, que, ao contrário da anterior, vivia cheia de crianças. Seu marido tinha morrido num acidente de barco e a deixou cuidando da filharada. A chegada do bebê também trouxe muita felicidade àquele lar e fez com que a jovem viúva recuperasse uma alegria e um vício que há muito tinham desaparecido da sua vida. Logo, muitos pretendentes faziam fila na sua porta. O escolhido foi um moço honesto, trabalhador, simpático e muito amoroso.
Na festa de casamento, o bebê, que agora já era um menino, resolveu saltar para o colo de outra mulher e ninguém conseguiu afastá-lo dela. Inconformada, a terceira mãe não conseguia entender por que o menino desejava outro colo. As duas já iam começar a disputa quando um fio d'água escorreu pelos braços da terceira mãe. E ela entendeu tudo e entregou seu filho a outra jovem. A quarta mãe ainda não tinha filhos. Seu marido a amava muito, mas a jovem sentia muita falta da mãe, que morreu quando a moça era muito nova. Mais uma vez, o menininho encheu a casa de risos e alegria. A jovem, agora também mãe, guardou a saudade no coração e recobrou a felicidade. Ela e o marido adoravam ver o filho dar os primeiros passos, dizer as primeiras palavras. Um belo dia, apareceu por ali uma velha de olhar bondoso e mãos de ouro. A senhorinha encontrou a quarta mãe no mercado e logo ficaram amigas. Com o tempo, ficaram tão próximas que todo mundo pensava que eram mãe e filha. No dia do aniversário do menino dos olhos d'água, as duas fizeram uma festa de sonhos para ele. A casa estava toda enfeitada, a mesa cheia de doces. Todos se divertiam quando, de repente, o menino saltou para o colo de uma mulher. Essa mulher não era muito bem vista. Era uma mulher misteriosa, dada à encantaria. Gostava de tomar banho de lua, de catar erva no mato. Todos a achavam muito esquisita, mas não teve jeito do menino desgrudar dela. E a quarta mãe soube que era a hora, quando sentiu um fio d'água escorrer pelos seus cabelos e molhar seu vestido de festa. O menino foi viver na casa da mãe misteriosa. Ela fazia para ele carrinhos, animais em miniatura, criava jogos, brincadeiras. Que alegria ver o menino dos olhos d'água ir para a rua com uma sacola, espalhar seus brinquedos, ver as outras crianças chegando para brincar. Não tinha um menino na cidade que não quisesse ter carrinhos, bichinhos iguais. Os pais passaram a encomendar brinquedos à quinta mãe. Ela fazia cada um com tanto carinho e esmero que logo passou a ser adorada pelas crianças. A cidade toda, vendo a amorosidade e a criatividade que aquela mulher colocava em seus castelos, cavalos e princesas, passou a considerá-la com respeito e admiração. No aniversário de 5 anos do menino dos olhos d'água, a mãe resolveu fazer um teatrinho para que a meninada mostrasse aos pais sua inventividade. Foi um tremendo sucesso e no final houve festa. Assim que partiram o bolo e todos começaram a se despedir, o menino correu e abraçou uma moça. A mãe fazedora de brinquedos soube de pronto o que estava por vir. Um longo fio d'água escorreu pelo seu rosto quando ela se ajoelhou na frente do menino. Compreendeu que o seu tempo havia terminado, que a felicidade tinha chegado para ela e que agora era a hora de outra mãe ser agraciada com tanta alegria. Ela deu um abraço apertado no seu menino e o entregou para outra mulher. A sexta mãe tinha um filho que ninguém conseguia entender. Seus pais viviam na mais perfeita harmonia, mas o menino era a contradição e o descompasso em pessoa. Batia quando queria abraçar, ficava em silêncio quando queria falar, dizia exatamente o oposto do que queria dizer. Por mais que a mãe dissesse que seu filho tinha um bom coração, a meninada não queria nada com ele, e o menino crescia sem um amigo sequer. Acontece que pouco depois do menino dos olhos d'água ir para a casa da sexta mãe, as coisas começaram a mudar. Se seu irmão lhe batia, ele lhe dava um abraço. Se o irmão era agressivo, ele sorria e ria. Quando o irmão se calava, o menino dos olhos d'água perturbava tanto o irmão que ele acabava falando. A amizade entre os dois era tamanha que as outras crianças começaram a se chegar. Aqueles dois conheciam
tanta brincadeira, tanto jogo divertido. Depois de um tempo, a criançada foi aceitando o jeito estranho do menino e já sabia traduzir o que ele queria dizer quando falava do avesso. Um dia, durante um jogo de futebol, o menino antissolitário fez tanto gol que foi carregado e ovacionado por todas as crianças. Foi nesse dia que o irmão dos olhos d'água se foi. Caminhou em direção ao mesmo igarapé onde foi encontrado e desapareceu. Conta-se que na noite em que o garoto partiu, todo mundo que o conheceu teve o mesmo sonho, na mesma hora. No sonho, o menino de 7 anos caminhava até uma árvore na beira do igarapé e das águas surgia sua verdadeira mãe. Olhos dourados, cabelos como fios d'água arco-irisados. A mãe d'água abraçava o garoto, seus longos cabelos como cipós vivos envolviam o filho e os dois sumiram, deixando um rastro colorido de felicidade. Conta-se, mas só quem já chorou lágrimas de saudade realmente sabe, que nas noites de lua crescente, o menino dos olhos d'água sorri lá do alto, esperando ser chamado por uma mulher desejosa de dar-lhe colo e chamar-lhe de filho. Dani, querida, dizem que coincidências não existem, mas como não acreditar no acaso? Cá estou eu, do outro lado dessa troca de cartas, dessa troca de mães. Como não me emocionar com essa história que você me contou, Dani? Eu que vivo a experiência de ser mãe de uma filha que não foi gerada por mim. E sendo essa mãe que recebeu esse presente, que história contar para uma mãe que desiste do filho para que ele possa ter uma vida melhor? Assim que acabei de ler sua carta, a história me veio. O conto paraense que conheci através da minha parceira de trabalho, Juliana Franklin, do livro Matas, Contos do Folclore Brasileiro, da Heloísa Prieto. Um bebê é colocado na margem das águas, onde foi gerado, e nasceu para escolher uma mulher que será sua mãe, no tempo certo. A mãe que gestou esse menino abre mão do filho para que ele possa tornar outras mulheres mães, para que ele possa levar encantamento e felicidade às suas outras mães. E cada uma delas também renuncia ao filho quando uma outra mulher, que precisa da presença mágica dessa criança na sua vida, aparece. Tudo no tempo certo. Abrir mão de algo precioso para que outra pessoa possa ser feliz. Não seria essa a maior prova de amor? No conto, o menino volta para a mãe d'água. Voltar às origens é conhecer sua história. Mesmo que nunca mais se vejam, cria e genitora dividiram sopro, alimento, corpo, genética. Um fio invisível as une, o fio da vida. Fio e história que a mãe seguirá tecendo ao lado do filho que lhe foi generosamente confiado. Agradeço todos os dias ao universo e à mulher que abrigou minha filha em seu ventre, pela honra de continuar essa história. E agradeço a você, Dani, e às mulheres do projeto, pela chance de ouvir e contar essas histórias. Com afeto, Ana.